Mais uma, mais uma. Olá, eu sou o Spencer. Se você me acompanha há algum tempo, já deve saber que eu só faço calistenia, com treinos extremamente pesados todos os dias. Não importa se faça sol ou se faça chuva. E por mais que eu siga sempre essa rotina sozinho, hoje eu decidi fazer algo diferente. Decidi chamar um amigo para treinar comigo. E mesmo ele sendo um mero iniciante, aceitou o desafio. Marlon Braddock. E antes de começarmos o treino, fiz uma rápida entrevista com ele, para saber sua altura, Fala aí, galera, sou o Marlon Moraes, tenho 1,72, peso aproximadamente 86. e o total de barras que ele fazia. Cara, hoje 11. E com base nesses dados, montei um treino semelhante ao que eu fazia quando comecei na calistenia, totalmente voltado para iniciantes, e adaptei com a devida quantidade de repetições para cada exercício. E não tive misericórdia na hora da escolha dos movimentos, que por mais básicos que sejam, não deixam de ser extremamente puxados. E depois que a série ficou pronta, perguntei se ele tinha noção de quantas barras ele faria naquele dia. 25. Eu acho que um pouco mais. Então, sem mais delongas, começamos a série com 4 repetições de pull-ups, já que o treino iria funcionar em formato de circuito com 4 ciclos. Achei o suficiente esse número de repetições. Também levei em consideração que ainda haveria umas 6 variações de exercícios para serem executados. Nossa segunda variação foi a Naked Lifting Up, realizando 7 repetições, uma por vez, focando em fazer a fase excêntrica do movimento o mais lento possível, aumentando o tempo em que a musculatura do bíceps estaria sob tensão. Pô, de chinelinho. Em vez de tirar logo esse chinelo e se entregar. Pô, mandar não. Mas, Spencer, esse treino não tem descanso? Entre cada exercício, achei interessante o tempo de 1 minuto de descanso, pois, por mais que o calor estivesse escaldante, estava suficiente para a recuperação muscular. Então, após mais um tempo de descanso, seguimos para o próximo movimento, que é o Australian Chin-Ups. Como é considerado um movimento tranquilo, decidi colocar 15 repetições, dando um ênfase na correção dos pequenos detalhes do movimento. E claro, realizando a fase excêntrica do exercício de forma lenta e explodindo na hora de realizar a fase concêntrica. 10. O quarto movimento, e o que eu julgo ter sido mais puxado da série, foi a Wide Pull-Up. Até que nesse primeiro ciclo, as 4 repetições foram executadas corretamente, mas repetir por mais 3 ciclos esse movimento fazendo 4 repetições será uma missão difícil de ser cumprida. Voltando a focar nos bíceps, o quinto exercício foi a Chin-Ups, com 4 repetições também. Esse número de repetições ficou praticamente acertado para quase todos os exercícios. E o nosso sexto e sétimo movimentos foram as Close Grip, realizando 4 repetições de Close Grip na pegada pronada, mais conhecido como as Close Grip Pull-Ups. E após aquele 1 minuto de descanso, fechamos o primeiro ciclo, com as Close Grip agora na pegada supinada, mais conhecido como as Close Grip Chin-Ups, focando nos bíceps novamente. E só esse primeiro round durou em torno de 15 minutos para ser finalizado, com um total de 46 repetições concluídas, uma média de 3 barras por minuto, um número espetacular para quem não está habituado com o ambiente da calistenia. E confesso que chega a ser até difícil para um avançado conseguir treinar em condições onde o calor já estava escaldante em plenas 11 da manhã, mas mesmo assim, prosseguimos para os próximos rounds. Após retomarmos ao seguinte round, nosso desafiado precisou recorrer ao auxílio da Super Band em alguns exercícios, o que não tira a intensidade do treino, apenas auxilia. E com o passar do tempo, o desafio ficava mais difícil de ser concluído. O calor só aumentava, a água já estava acabando e as repetições ficavam mais difíceis de serem concluídas. Até mesmo com movimentos menos complicados, os braços já não queriam mais funcionar. O corpo já apresentava todos os sinais de fadiga intensa, como a fadiga muscular, fadiga térmica, cardiovascular, respiratória, mas o pior era a fadiga mental.
psicológico já estava completamente abalado com todas aquelas repetições realizadas. 4. Mais uma. E para terminar de dificultar ainda mais o treino, o maior inimigo dos calistênicos deu as caras: os calos. Todos os calos já estavam doendo, trazendo mais um obstáculo para a conclusão desse desafio. Se você vem aqui a essa pracinha, você tem que estar mentalmente preparado e capacitado. E o que conta aqui agora é só o psicológico para concluir o treino. Nessas horas, a única coisa que a nossa mente espera é pelo fim de tudo isso. Após um pouco mais de 1 hora de treino, finalmente finalizamos o quarto e último round desse desafio. Quantas barras foram até agora? Cara, mais de 100 brincando. Quanto eu falei no começo? Quer fazer só 30. E antes de mostrar os números desse treino, confesso que fiquei surpreso com o resultado. Ainda que algumas repetições não foram concluídas, o número total foi bem elevado. E tenho que confessar que exagerei em colocar 4 ciclos. Como haviam 7 movimentos para serem realizados, 2 rounds já estavam de ótimo tamanho para o iniciante, o que levaria a um treino de aproximadamente 30 a 40 minutos, que é o que eu fazia quando comecei. Agora vamos aos números desse treino. Após 1 hora e 16 minutos de treino intenso, nosso desafiado conseguiu realizar incríveis 170 repetições, um absurdo para um primeiro dia na calistenia. Isso resultou numa média de 2 barras por minuto. Muitos obstáculos foram surgindo durante esse desafio, mas mesmo assim, ele foi concluído com êxito. E aí galera, será que o Braddock tem futuro na calistenia? Tem uma coisa a dizer. Não venha para o play despreparado.